Você já parou para pensar que talvez, agora mesmo, em algum lugar escondido do planeta, exista um objeto antigo, proibido, guardado a 7 chaves? Um objeto que, segundo a Bíblia, derrubou muralhas, abriu rios, destruiu exércitos e que foi construído segundo instruções diretas de Deus? E se eu te dissesse que esse objeto sumiu da história? Não foi destruído, não foi esquecido, apenas desapareceu? Hoje, aqui no canal Arca da Aliança, você vai ouvir a história mais misteriosa de todo o Antigo Testamento, a verdadeira história da Arca da Aliança, seus mistérios, suas evidências e as profecias que podem ligar esse antigo artefato aos acontecimentos do fim dos tempos. Fica comigo até o fim, porque quanto mais a gente mergulha na história da Arca, mais você vai perceber que talvez ela não esteja tão distante assim. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Arca da Aliança. Aqui nós exploramos o lado mais profundo da fé, história bíblica, mistérios sagrados, curiosidades, profecias e aquilo que muitos têm medo de falar. Se esse tipo de conteúdo toca você, já se inscreve no canal, ativa o sino e se prepara, porque hoje o assunto é pesado. O que era a Arca da Aliança? Antes de falar do mistério, a gente precisa entender o básico. O que exatamente era a Arca da Aliança? Para muita gente, a Arca é só uma caixa de ouro da Bíblia. Para outros, é um tipo de relíquia mágica. Mas, na verdade, a Arca da Aliança é muito mais que isso. Segundo a Bíblia, a Arca foi um projeto direto de Deus, entregue a Moisés no Monte Sinai, logo após o povo de Israel ser liberto do Egito. A gente lê sobre isso principalmente em Êxodo capítulo 25 em diante. Ali, Deus não simplesmente inspira Moisés, ele dá medidas específicas, materiais específicos, formato específico. É como se Deus tivesse enviado um desenho técnico do céu para a terra. A Arca seria um símbolo físico de algo espiritual, a presença de Deus no meio do povo. Ela representava a aliança que Deus tinha com Israel. Não era um amuleto, não era um ídolo, não era um enfeite. Era um trono. A Arca era o lugar onde, de forma simbólica, Deus se assentava para encontrar o homem. Por isso, ela ficava no lugar mais sagrado de todos, o Santo dos Santos. E aqui já começa o primeiro choque. Se a Arca simbolizava o trono da presença de Deus na Terra, como é que esse trono simplesmente desaparece? Calma, a gente vai chegar lá. Antes, deixa eu te mostrar como ela era. Como era a Arca? A Bíblia descreve a Arca com detalhes impressionantes. Em Êxodo 25, Deus diz para Moisés: ela deveria ser feita de madeira de acácia, toda revestida de ouro puro, por dentro e por fora, com uma moldura de ouro ao redor, argolas de ouro, 2 de cada lado, e varas também de madeira de acácia, revestidas de ouro, para que a arca fosse carregada. Ou seja, não era qualquer caixa. Era uma estrutura extremamente valiosa, feita com um dos materiais mais resistentes da época e coberta com ouro puro. Em cima da arca havia uma tampa especial chamada propiciatório. Essa tampa também era de ouro puro, e sobre ela, 2 querubins modelados em ouro, um de frente para o outro, com as asas estendidas para cobrir a tampa. E é aqui que está um detalhe-chave. Deus diz a Moisés: ali, sobre o propiciatório, entre os 2 querubins, eu me encontrarei contigo. Ou seja, o lugar do encontro. A arca tinha um ponto exato onde simbolicamente o céu tocava a terra. Não era teatro, não era só decoração de templo, era uma representação física de uma realidade espiritual. Agora presta atenção nisso. Se Deus decidiu se revelar através de um objeto físico, e se esse objeto sumiu, você acha mesmo que isso foi por acaso? Guarda essa pergunta. O que tinha dentro da arca? Os 3 itens sagrados e seus significados. A Bíblia menciona que dentro da arca havia 3 itens muito importantes. Cada um deles carrega um significado profundo para o povo de Israel, e também para quem crê hoje. As tábuas da lei, um vaso com maná, a vara de Arão que floresceu. Vamos rapidinho em cada um deles. As tábuas da lei. As tábuas da lei eram as pedras onde Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. No Monte Sinai. Simbolismo. Representam a lei de Deus, os princípios divinos, o padrão moral e espiritual para o povo. Ter as tábuas dentro da arca significava que a aliança entre Deus e Israel era baseada em compromisso, obediência e relacionamento. Não era uma fé sem direção, era uma fé com mandamentos claros. O vaso com maná. O maná era o pão que descia do céu e sustentava o povo no deserto. Um alimento sobrenatural dado diariamente, sem que eles precisassem plantar ou colher.
Simbolismo. Representa o cuidado de Deus, a provisão diária e a dependência de Deus para sustento. Colocar um vaso com maná dentro da arca era como dizer: não esqueçam nunca que eu sustento vocês. A vara de Arão que floresceu. Em um momento de rebelião, alguns líderes contestaram a liderança de Moisés e Arão. Deus, então, mandou que cada tribo trouxesse uma vara. Na manhã seguinte, a vara de Arão não só estava viva, mas tinha brotado, florescido e dado amêndoas. Simbolismo. Representa a escolha de Deus, a autoridade espiritual legítima e o poder de Deus de trazer vida onde só havia morte. Quando você junta esses três elementos, lei, provisão e autoridade, você entende melhor o que era essa tal aliança. A arca não era um objeto aleatório, ela era a caixa de memória da relação de Deus com o seu povo. E é exatamente por isso que o desaparecimento dela é tão assustador. A arca em ação. Agora vamos sair um pouco da teoria e entrar nas histórias. Porque a arca não era só um símbolo bonito, ela estava diretamente envolvida em alguns dos episódios mais intensos do Antigo Testamento. Vou te lembrar de alguns. O Rio Jordão se abre. Quando o povo de Israel vai finalmente entrar na Terra Prometida, eles têm um problema, um rio entre eles e a promessa. Deus então dá uma ordem. Os sacerdotes deveriam carregar a arca e ir na frente. Quando os sacerdotes puseram os pés na água, o texto bíblico diz que o Jordão parou de correr, as águas se abriram e o povo atravessou em terra seca. Veja o detalhe, não foi Moisés com um cajado dessa vez, não foi Josué fazendo um gesto, foi a arca na frente, a presença de Deus indo primeiro. As muralhas de Jericó caem. Um dos episódios mais conhecidos, Jericó, Deus manda o povo rodear a cidade durante 7 dias, em silêncio. Só no 7º dia, após a 7ª volta, deveriam gritar. Mas note isso, a Arca da Aliança ia com eles. Ela não ficava parada no acampamento, ela marchava junto. No final, as muralhas desabam sem explosivos, sem artilharia, sem tecnologia. Apenas obediência e presença de Deus. De novo, a arca está envolvida. A arca na guerra contra os filisteus. Num outro momento, o povo de Israel entra em guerra contra os filisteus e perdem uma batalha. Eles então têm uma ideia. Vamos trazer a arca. Com ela, a gente não perde. Só que aqui acontece algo interessante. Eles tratam a arca como um amuleto de guerra e não como símbolo da presença de um Deus santo. Levam a arca para o campo de batalha e perdem de novo. Dessa vez, pior, a arca é capturada pelos filisteus. Agora imagina, para Israel, era como se tivessem roubado o coração espiritual da nação. Mas aí vem um dos episódios mais sombrios e, ao mesmo tempo, mais reveladores. A arca entre os filisteus. Os filisteus levam a arca para o templo do deus deles, Dagon. Eles colocam a arca lá como um troféu, ao lado do ídolo. No dia seguinte, quando entram no templo, o ídolo está caído com o rosto em terra diante da arca. Eles levantam a estátua. No outro dia, ela está de novo caída e agora com a cabeça e as mãos quebradas. É como se Deus estivesse dizendo: vocês podem achar que me venceram, mas não existe trono acima do meu trono. Além disso, pragas começam a atingir as cidades que abrigam a arca. Tumores, doenças, pânico. Resultado, os filisteus decidem devolver a arca. Eles percebem que aquele não é um troféu de guerra, aquilo é uma presença que eles não podem controlar. Aqui fica claro um princípio espiritual muito forte. A arca não era controlada por Israel, ela era controlada por Deus. Tocar na arca. O limite entre o sagrado e o profano. Um dos episódios mais chocantes envolvendo a arca é a história de Uzá. Depois de anos sem o devido cuidado, a arca estava sendo transportada de volta a Jerusalém. Ela estava sendo levada em uma carroça puxada por bois, o que já era errado, porque Deus havia ordenado que a arca fosse carregada apenas nos ombros dos levitas, usando as varas, sem ser tocada diretamente. Em um determinado momento, os bois tropeçam, a arca balança e um homem chamado Uzá, com a melhor das intenções, estende a mão para segurá-la. Assim que ele toca na arca, ele cai morto. Para muita gente, isso parece extremo demais.
injusto até. Mas o que esse episódio nos mostra é que a arca representava um nível de santidade tão intenso que o ser humano não podia simplesmente tratar aquilo com boa vontade e descuido. Havia uma ordem, uma forma certa. Não era um objeto para ser manipulado, era algo que exigia temor. E esse é um dos pontos mais importantes sobre a arca. Ela revela o contraste entre uma humanidade impura e um Deus infinitamente santo. Agora, sabendo de tudo isso, como é que um objeto dessa magnitude desaparece? Como é que de uma hora para outra a arca some da história e nunca mais é mencionada de forma clara? É aqui que a história começa a ficar realmente intrigante. O colapso de Jerusalém e o sumiço da arca. Para entender o desaparecimento da arca, a gente precisa olhar para o contexto histórico. Durante muito tempo, a arca ficou guardada no Templo de Salomão, em Jerusalém. Um templo majestoso, com dimensões impressionantes, repleto de ouro, arte, simbolismo e presenças espirituais. Salomão constrói o templo mais ou menos no século X a.C. A arca é colocada no lugar mais sagrado, o Santo dos Santos. Ali ela fica como centro espiritual de Israel. Só que, com o passar do tempo, o povo se afasta de Deus. Reis ímpios sobem ao trono. O templo é profanado. Ídolos são introduzidos. Sacrifícios pagãos acontecem na terra do Deus que tirou Israel do Egito. Deus então levanta profetas, como Jeremias, que avisam: se o povo não se arrepender, Jerusalém será destruída, o templo cairá e eles serão levados prisioneiros. E foi exatamente isso que aconteceu. Por volta de 586 a.C., o exército da Babilônia, liderado pelo rei Nabucodonosor, invade Jerusalém, queima a cidade, destrói o templo e leva os tesouros do templo para a Babilônia. O sumiço definitivo. Onde foi parar a arca? Quando o exército da Babilônia destruiu Jerusalém e incendiou o templo, algo muito curioso aconteceu. Os babilônios listaram todos os objetos sagrados que foram saqueados. Tudo foi catalogado: utensílios de ouro, instrumentos do templo, colunas, candelabros, peças cerimoniais, tesouros reais. Mas tem um detalhe que muda toda a história. A Arca da Aliança não aparece em nenhuma lista. Nabucodonosor destrói o templo, leva tudo e simplesmente não menciona a arca. Nem os livros históricos da Bíblia mencionam a arca entre os objetos saqueados. Isso significa duas coisas: ou a arca foi destruída antes da invasão, o que é improvável, ou ela foi escondida antes que os babilônios entrassem no templo. E é aqui que começam as três grandes teorias sobre o desaparecimento da arca. Teoria 1. A arca foi escondida por Jeremias. A primeira teoria, e talvez a mais famosa entre os judeus antigos, diz que a arca foi escondida pelo próprio profeta Jeremias. Segundo escritos judaicos não incluídos na Bíblia, como o livro de Macabeus e outras tradições rabínicas, Jeremias teria sido avisado diretamente por Deus sobre a invasão da Babilônia. O que ele fez? Ele teria reunido um pequeno grupo de sacerdotes fiéis e secretamente removeu a arca do templo. Depois, levado para uma caverna em algum lugar do Monte Nebo, a região onde Moisés viu a terra prometida antes de morrer. Esses relatos descrevem que Jeremias colocou a arca dentro de uma caverna, fechou a entrada e amaldiçoou qualquer um que tentasse abrir antes do tempo determinado por Deus. Além disso, segundo a tradição judaica, a arca só será revelada quando chegar o momento de Deus restaurar plenamente Israel. É uma teoria antiga, respeitada por muitos rabinos, mas há um problema: ninguém sabe exatamente qual caverna no Monte Nebo. E, mesmo que soubessem, escavar lá é proibido por motivos arqueológicos, religiosos e políticos. A teoria existe, mas é impossível confirmar. Teoria 2. A arca foi levada para a Etiópia. Agora entramos numa teoria que para muita gente é a mais convincente. A tradição etíope afirma que a Arca da Aliança está guardada há cerca de 3.000 anos na cidade de Axum, dentro da capela de Santa Maria de Sião. Eles acreditam que a arca chegou à Etiópia através de Menelik I, o suposto filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. Segundo esse relato, Menelik teria visitado Jerusalém, sido reconhecido por Salomão e, ao retornar para a Etiópia, levado consigo a arca verdadeira, deixando uma cópia no templo. Os etíopes afirmam que a arca falsa permaneceu em Jerusalém e foi destruída, enquanto a verdadeira ficou escondida com eles.
Agora, isso parece loucura, certo? Mas aqui vem a parte intrigante. Até hoje, a Igreja Ortodoxa Etíope mantém um guardião da Arca. É um único homem que dedica a vida inteira exclusivamente a vigiar o santuário onde a Arca estaria guardada. Ele não pode sair do local, não pode ver a família, não pode abandonar o posto. E, segundo a tradição, quando ele morre, outro guardião é escolhido e ocupa seu lugar imediatamente. Ninguém, absolutamente ninguém, pode entrar para ver a Arca. Já tentaram. Arqueólogos, cientistas, historiadores, autoridades, governos, todos proibidos. A igreja simplesmente diz: a Arca está aqui, mas não vamos mostrar. E assim ficou, uma das teorias mais misteriosas e inacreditáveis, porém impossíveis de confirmar. Teoria 3. A Arca está escondida em túneis debaixo do Monte do Templo. Agora chegamos à teoria que mais tem respaldo arqueológico, e também a mais explosiva. De acordo com relatos de arqueólogos israelenses, há túneis e câmaras subterrâneas abaixo do Monte do Templo, onde ficava o Templo de Salomão. Essas câmaras foram detectadas por sensores, scanners e estudos geológicos. Mas há um problema enorme. O Monte do Templo hoje é controlado por autoridades muçulmanas. Isso significa que Israel não pode escavar ali. Se tentarem, pode causar um conflito internacional, até guerra. Mesmo assim, existem relatos não oficiais dizendo que alguns rabinos do Instituto do Templo entraram secretamente nas câmaras, encontraram objetos sagrados, incluindo artefatos de ouro e, possivelmente, a Arca. Eles teriam confirmado a descoberta entre eles, mas decidiram não divulgar publicamente por um motivo muito simples. Se a Arca aparecer, Israel vai querer reconstruir o templo, e isso mexe com política, guerras, território, religião e profecia. É um gatilho global, e por isso, se a Arca realmente estiver ali embaixo, é fácil entender por que ninguém quer falar sobre isso publicamente. A geografia do mistério. Por que a Arca seria tão difícil de encontrar? Independente de qual teoria você ache mais convincente, existe um fato: a Arca da Aliança está escondida, e escondida muito bem. Mas por quê? Aqui vão 3 motivos que fazem total sentido. A Arca não podia cair nas mãos de inimigos. Se a Arca representava a presença de Deus e era um objeto sagrado, é natural que sacerdotes e profetas fariam de tudo para protegê-la. Se a Babilônia invadisse Jerusalém e pegasse a Arca, isso seria uma humilhação espiritual, um golpe na identidade de Israel e um risco político gigantesco. O templo tinha túneis e câmaras secretas. Arqueólogos já confirmaram que templos antigos tinham salas de emergência para proteger objetos sagrados. O Templo de Salomão era extremamente avançado. Não seria absurdo supor câmaras secretas. A arca era carregada apenas por sacerdotes, ou seja, pouquíssimas pessoas podiam tocá-la. Pouquíssimas pessoas sabiam onde ela ficava. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à sua localização. De repente, a arca some e ninguém mais fala dela. É um silêncio inexplicável, a não ser que o esconderijo tenha dado certo. Evidências modernas. Sinais de que a arca existiu mesmo. Para alguns críticos, a arca nunca existiu. Seria apenas um símbolo literário. Mas hoje existem evidências científicas, históricas e arqueológicas que sugerem que a arca foi real. Vamos a algumas delas. As instruções em Êxodo são detalhadas demais. Textos simbólicos geralmente usam metáforas. Mas Êxodo descreve medidas exatas, materiais específicos, métodos de construção típicos do período egípcio. Isso indica um objeto físico, não metafórico. Artefatos parecidos foram encontrados no Egito. Vários arqueólogos descobriram caixas religiosas egípcias revestidas de ouro, com argolas para varas usadas para transportar objetos sagrados. É praticamente o mesmo conceito da arca, o que mostra que era algo real, dentro do contexto da época, e totalmente possível de existir fisicamente. A arca influenciou culturas posteriores. Rituais judaicos posteriores fazem referência à arca. Profetas citam a arca como objeto real. O Novo Testamento menciona a arca como símbolo e realidade. Tradições independentes falam dela. Etíopes, judeus, cristãos, arqueólogos e culturas vizinhas têm tradições sobre a arca. E tradições diferentes não surgem do nada. A arca existiu. A questão é, onde ela está agora? A arca nas profecias do fim dos tempos. Agora que a gente já passou pela história, pelos mistérios, pelas teorias e pelas evidências, chegou a hora da parte mais delicada, mais profunda
e mais intrigante de todas. O que a Bíblia diz sobre a arca nos últimos dias? Sim, a arca não é apenas um objeto do passado. Ela aparece novamente no contexto profético. E isso muda tudo. Apocalipse 11:19. A visão da arca no céu. O texto diz: abriu-se o templo de Deus no céu e foi vista a arca da sua aliança. Essa visão aparece logo depois do toque da sétima trombeta, um dos momentos mais intensos da escatologia bíblica. O que isso significa? Existem 3 interpretações principais. A arca na terra voltará a aparecer. Muitos teólogos acreditam que João está vendo o reflexo celestial da arca terrena e que a visão indica que a arca terrena será revelada antes da consumação final dos tempos. Ou seja, a arca terrena reapareceria para cumprir seu papel na restauração de Israel. Como também, a arca poderia ser simbólica. Alguns acreditam que a visão é apenas simbólica. A arca celestial representaria a presença de Deus e sua aliança eterna, mas essa interpretação é questionada por muitos estudiosos. Ou as duas são reais. A arca terrena seria uma cópia da arca celestial. A visão de João seria da original, existente no céu, e não necessariamente da arca feita por Moisés. Essa ideia aparece em Hebreus 8:5. Que diz que Moisés construiu o tabernáculo segundo um modelo que ele viu no céu. Ou seja, existe uma arca no céu, e a arca terrena é uma réplica espiritual. Agora, se existe uma arca celestial, por que a arca terrena voltaria a aparecer? Calma, chegamos lá. O terceiro templo. Segundo diversos textos bíblicos, Daniel, Ezequiel e Apocalipse, haverá um terceiro templo em Jerusalém. Hoje, muitos grupos judeus esperam ativamente pela reconstrução do templo e já prepararam vestes sacerdotais, instrumentos de culto, candelabros, objetos sagrados e até a genética das novilhas vermelhas. Tudo pronto, mas falta uma coisa: a Arca da Aliança. Para alguns rabinos do Instituto do Templo, o retorno da arca é o gatilho principal para iniciar a construção. Não é uma exigência universal, mas é uma crença forte. E há rabinos influentes que dizem claramente: quando a arca for revelada, o templo deve ser reconstruído imediatamente. Agora pense comigo: se alguém descobrisse a arca hoje, seja num túnel subterrâneo em Jerusalém, seja na Etiópia, seja no Monte Nebo, o mundo inteiro voltaria os olhos para Israel. Milhões de judeus veriam isso como um sinal divino. Cristãos perceberiam um movimento profético. Muçulmanos ficariam extremamente tensos, porque o Monte do Templo é território sagrado para o Islã. Ou seja, o simples ato de revelar a arca poderia incendiar o mundo, espiritualmente, politicamente, profeticamente. E talvez seja por isso que, se a arca realmente foi encontrada, ninguém irá divulgá-la. A restauração final de Israel. Em Jeremias 3:16-17, há uma profecia curiosa. Naqueles dias, quando se multiplicarem e frutificarem na terra, diz o Senhor, não dirão mais: a arca da aliança do Senhor. Nem virá à mente, nem dela se lembrarão, nem dela sentirão, nem se fará outra. Nesse tempo, chamarão Jerusalém de Trono do Senhor. Aqui temos uma chave. Jeremias revela um futuro em que a arca não será mais lembrada, nem procurada, nem recriada, porque a presença de Deus será tão forte que a arca se tornará desnecessária. E isso nos leva a uma pergunta profunda. Se haverá um tempo em que ninguém mais vai sentir falta da arca, então, antes disso, ela precisa ser procurada, ser lembrada e talvez ser encontrada. Jeremias diz: não se fará outra. Ou seja, ou a original aparece, ou ela simplesmente deixa de ser relevante quando a presença de Deus se manifestar abertamente em Jerusalém. Isso abre espaço para outra teoria profética. A arca reaparece antes da restauração final, mas deixa de ser necessária depois. Isso combina com Apocalipse, combina com o terceiro templo e combina com o silêncio misterioso que existe hoje. A comparação entre a arca e Jesus Cristo. Agora vamos entrar no ponto mais profundo de todos. A Arca da Aliança, em sua essência, apontava para algo maior. Ela não era apenas um baú dourado, ela era um símbolo profético. Vamos analisar os elementos. A arca era feita de madeira e ouro. Jesus é 100% homem, madeira, e 100% Deus, ouro. Dentro da arca havia as tábuas da lei. Jesus é o cumprimento da lei. O maná. Jesus é o pão da vida. A vara de Arão. Jesus é o sacerdote perfeito que ressuscita. O sangue do sacrifício era aspergido sobre o propiciatório. Jesus é o sacrifício que derrama sangue para perdoar os pecados. A arca era o trono de Deus.
Jesus é a encarnação do trono de Deus. A arca apontava para Cristo, o caminho para Deus, o encontro entre céu e terra. E quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. O acesso à presença de Deus agora é direto, não mais através de um objeto. Então, espiritualmente falando, a Arca da Aliança é uma sombra do que Cristo cumpriu. Mas isso não significa que a arca terrena deixou de existir. Ela pode existir fisicamente, como testemunho histórico, mas espiritualmente, ela aponta para algo muito maior. A arca ainda existe. Depois de tudo isso, vamos ser objetivos. A arca pode ter sido escondida por Jeremias no Monte Nebo, levada para a Etiópia, guardada em túneis sob o monte do templo, encontrada secretamente por arqueólogos, ou ainda estar perdida em algum lugar inacessível. Mas existe uma coisa que quase todos os estudiosos, teólogos e arqueólogos sérios concordam: a arca não foi destruída. Não há registro, não há menção bíblica, não há evidência arqueológica, não há texto antigo, não há tradição histórica. Nenhum povo que invadiu Israel afirmou ter destruído a arca. Pelo contrário, todas as tradições dizem que ela foi escondida. E isso levanta a pergunta final: por quê? Por que esconder algo tão sagrado? Por que desaparecer com o centro da fé de Israel? Por que manter um segredo tão grande por milhares de anos? A resposta mais lógica é também a mais inquietante, porque a arca ainda tem um papel nos planos de Deus. Nós não sabemos se a arca será revelada nesta geração. Não sabemos se ela está na Etiópia, em cavernas do Monte Nebo, ou abaixo das pedras do Monte do Templo. Mas o que a história nos mostra, o que a arqueologia sugere e o que a profecia anuncia é que a Arca da Aliança não é um objeto morto. Ela continua viva na memória espiritual da humanidade. E se ela um dia aparecer, o mundo vai mudar. A revelação da Arca pode desencadear um reavivamento espiritual, um movimento global de fé, um abalo político gigantesco e, para muitos, o cumprimento das profecias do fim. Mas enquanto ela permanece escondida, a Arca continua sendo um lembrete silencioso de algo muito maior, que Deus sempre cumpre a sua aliança. E se você chegou até aqui, então você já sentiu o peso da história, a força do mistério e a profundidade espiritual por trás da Arca da Aliança. Se esse vídeo falou com você, se abriu sua mente, se despertou sua fé, então eu te peço, curta o vídeo, se inscreva no canal Arca da Aliança e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa conhecer essa história. E agora, antes de ir embora, eu quero te convidar para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo mistério.